Olá pessoal, Deus abençoe. Falei com vocês um estudo, tá bom? Recebemos hoje aqui e achamos muito legal. Diz assim, ó: Reino da luz versus reino das trevas. Neste mundo, só há dois tipos de reino: o da luz e o das trevas. Não há neutralidade no campo espiritual, nem espaço para uma fidelidade dividida. Toda a humanidade encontra-se sob a influência de um desses reinos. Foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu essa separação ao declarar: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus já deixou isso aqui dito, pessoal, porque uma das coisas que o diabo fala é que ele quer misturar as coisas de Deus. Jesus não falou isso aqui à toa. Se ele falou, já é para que a gente volte a lembrar, volte a repetir o que ele disse, para estar sempre firmado em nossa mente, que não há como servir dois. Você não consegue fazer a vontade de um e fazer a vontade do outro. Quando vier uma pregação como essa, de ensinando isso, é do diabo. O Senhor Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Então o Senhor Jesus, ele gosta das coisas bem certinha e quer que a gente seja assim também, para a gente não ser enganado, tá bom? Essa verdade é reafirmada em toda a Escritura. O apóstolo Paulo ensina que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outra coisa que o diabo passa para as pessoas através dos sentimentos, através de gerações, é que se você for bonzinho, você é salvo. Se você for caridoso, você é salvo. Ou seja, você é salvo pelos seus méritos, pelas bondades que você faz. Quando, na verdade, o que a Escritura ensina e o Espírito Santo passa é que quem transporta a gente para o reino de Deus é o Filho de Deus. É da maneira que Deus nos ensina que a gente entra no reino de Deus, não do que a gente acha. Então, pessoal, toma muito cuidado para que você, até nisso, não se engane. De querer ser dono do seu próprio nariz e achar que da sua forma você vai ter a tua alma salva. Porque você é bonzinho, você não faz mal a ninguém, você não adultera, você não mente, sabe? Você não rouba ninguém, você tem o seu dia a dia ali de trabalho para casa, de casa para o trabalho, você fica com a família. Você acha que a tua forma de viver fazendo bem faz você ser salvo. Mas o Senhor Deus enviou seu Filho para que pela passagem dele aqui na terra fosse aberta a salvação para o ser humano. Então, só temos a nossa salvação através do Senhor Jesus. Ele próprio disse que ele é a porta. E que porta é essa? A porta que nos transfere ao reino de Deus. A salvação da nossa alma. O você ser bonzinho, o você ser isso ou ser aquilo, isso é legal, isso deveria ser o dever de todos. Mas para herdar a salvação é da maneira de Deus. Tá bom? Então, vamos continuar lendo. Aqui fica evidente que há dois domínios distintos, com governos opostos e princípios incompatíveis. O reino da luz pertence a Deus. O das trevas opera em rebelião contra Deus. O reino da luz é marcado pela presença de Deus, pela verdade e pela vida. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Está escrito isso em 1 João capítulo 1, versículo 5.
aqueles que pertencem a esse reino são chamados a andar em santidade. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5, 8. A luz revela, corrige, purifica e conduz à vida, pois a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então a gente tem que sempre andar com bons olhos, tá, pessoal? Com bons olhos. Aí continua. Jesus não apenas ensinou sobre a luz, ele afirmou ser a própria luz do mundo. Então a única luz que ilumina, pessoal, a única luz que é realmente luz, que dá o caminho, a direção, você que está perdido, né? Você que está perturbado, sem direção, não sabe para onde vai, não sabe o teu destino. Só o Senhor é a luz que pode iluminar teu caminho, que pode iluminar tua vida. Tá bom? Não há outra luz além dele. Fora dele não tem luz, pessoal. Não vá seguindo religião, doutrinas. Não siga outros caminhos, porque você vai se dar mal. A única luz que existe e que é verdadeira se chama Jesus, tá bom? Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele não vai ser só, Glaucio, aquela luz para iluminar um problema. Não é esse tipo de luz que a gente está falando. É uma luz maior, né? É uma luz que ela atinge, como está escrito, mas terá a luz da vida. É muito mais importante, né? Muito mais abrangente uma luz dessa, a luz da vida. Quer dizer, você nasce de novo, você tem uma nova vida, né? Seguir a Cristo é, portanto, abandonar o domínio das trevas e viver sob um novo senhorio, guiado pela verdade do Evangelho. Em contraste, agora vai falar do reino das trevas, tá? O estudo. O reino das trevas é descrito como um domínio de engano e escravidão espiritual. Esse engano aqui, pessoal, eu vejo muita gente assim, que a mente dela é um engano. Ela acha que está bem, que ela está com uma vida legal, mas é um sentimento enganoso dentro dela, porque quando ela vê ao redor da vida dela, quando ela dá aquele passo para trás e observa ao redor dela, ela só vê desgraça. Ela tá no meio da desgraça. Tudo para ela dar errado. Mas tem pessoas que têm dentro dela um sentimento de que, por de repente, estar numa religião, Glaucio, ela tem aquele sentimento, não, mas eu tô na religião tal, eu tô em paz. Isso que diz, domínio do engano e escravidão espiritual. A escravidão espiritual, eu vejo isso, quando a pessoa está numa religião, está dentro de um local, onde que para ela, estando naquele lugar, já estou no reino dos céus, já estou no reino da luz, já saí do reino das trevas, mas verificando, vendo a fundo, ela mesma sabe que dentro dela ainda há trevas, há escuridão. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Aí você quer ajudar essa pessoa a falar de Jesus para ela, ela fala, não, eu tô bem. Então ela tá num nível de engano tão grande que ela não consegue se enxergar. E como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Difícil, né? Aí diz assim, a Bíblia afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Impedindo-os de ver a glória da luz de Cristo. Aí impede mesmo, né?
Esse reino se manifesta por meio do pecado, da desobediência e da rejeição da verdade. Então são três coisas ao qual o Satanás se manifesta. Quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está na desobediência e quando ela rejeita as coisas de Deus. Que é a verdade, né? Que é a verdade, né? Pois os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Às vezes você que está me ouvindo, você se transformou em luz, você é luz agora, você tem buscado a Deus, você abandonou o pecado, você vive da obediência, você abraçou o evangelho. Aí você quer fazer uma amizade com uma galera que é do mundo, você não consegue. Você já parou para pensar isso? Quanto mais você tenta ser agradável, mais você tenta se chegar a ele, mais eles se afastam de você. Porque agora você é um representante da luz. E eles sabem que você não vai coadunar com as obras deles. Então eles pensam, para que eu quero esse rapaz comigo, perto de mim? Eu não vou colar com ele porque ele não vai fechar comigo, né? Então você que está me ouvindo, você deve passar por isso, né? Você não consegue fazer uma amizade, você não consegue ter amizade com ninguém do mundo. Porque eles rejeitam você. Vou ler de novo. Não há comunhão entre as trevas e eu. Ó, vou ler de novo, ó. Esse reino se manifesta por meio do pecado e da região da verdade. Pois os homens amaram mais as trevas. Eles gostam das trevas, pessoal. Eles gostam das trevas, eles gostam das obras das trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. A batalha entre esses dois reinos não é apenas externa, mas acontece no coração humano. Paulo descreve essa realidade ao afirmar: a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eu estou lembrando aqui de Abraão, sobrinho dele, né? Começaram até juntos, mas foi inevitável a separação. Porque um começou a crescer no espírito, né? Na presença de Deus, e o outro era carne. Então, enquanto em um tem a presença de Deus, a vontade de ajudar o próximo, tem a luz do mundo, tem vida em si próprio, o outro que não busca, ele tem inveja, ele tem ódio, ele pensa nele próprio, ele não quer saber de você, ele quer saber no que tá bom para ele, né? E aí eu lembrei agora, lendo aqui de Abraão, o sobrinho dele. E aí você sabe o fim de cada um, né? Um, por andar com Deus, só se deu bem, só teve escolhas corretas. O outro, por ter escolhido, né, o egoísmo, né, pensar em si próprio. Não, porque a gente está muito grande, tio, e a gente, nossos pastores estão brigando, eu vou me separar do senhor, então o senhor escolhe aí para onde o senhor vai, que eu vou para o outro lado. Então, ali, o que estava na carne escolheu a vontade da carne, conforme está escrito aqui, né? A carne luta contra o espírito. Não tem jeito, pessoal. Não tem comunhão. E o espírito contra a carne. E a gente que é do espírito também, né? Fica aquela coisa, né? Pô, essa pessoa aqui não é boa para mim, para estar andando com ela, né? Isso está em Gálatas 5,17. Cada escolha diária revela quem estamos servindo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí você pensa, pô, como é que a pessoa ouve isso, né? Sabe que se obedecer o pecado, ela está indo para a morte, mesmo assim ela vai. Mesmo assim ela vai. Por que a pessoa escolhe a morte, né? Acho que ela não acredita no evangelho. Ela acha que isso aqui é tudo mentira, que não vai acontecer, que não tem fim de nada, morreu, acabou. E aí ela vai fazer, porque ela não quer saber de fazer a vontade de ninguém, só a vontade dela.
O que satisfaz ela é fazer a vontade dela. É igual aquela pessoa que fala, né? Não sou da igreja, não sou coisa, mas também não sou do diabo. É aquela pessoa que está no muro. E aí a gente vê no Evangelho, né, você vê na Bíblia, que só existe dois reinos, só existe dois lados. Então, ou você está obedecendo um, ou você está obedecendo o outro. E para você sair de um e ir para o outro, para sair do reino das trevas e ir para o reino da luz, e também sair do reino da luz e ir para as trevas, porque tem muitos que fazem também essas escolhas, depende da própria pessoa, né? Depende da própria pessoa. A gente vê aqui que, no final de tudo, o que a gente aprende é que são escolhas individuais de cada um, né? Vamos lá, vamos continuar. Por isso o chamado bíblico é claro e urgente: abandonar as trevas e viver na luz. Jesus veio para a terra dar a vida dele sem saber se as pessoas iam aceitar, né? Ele fez o que ele fez da parte dele, né? Já poderia ninguém aceitar. Despojemo-nos, pois, das obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Aqueles que andam na luz desfrutam de comunhão com Deus, pois se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então aqui, pessoal, tá bem claro que tem duas coisas aqui que mostra que a pessoa é de Deus. Uma, a comunhão dele com Deus e a comunhão dele com o próximo. Aqui nesse próximo, a gente até se refere ao casamento, que é a primeira coisa, né? Eu vejo que quando a pessoa perde o primeiro, que é a comunhão com Deus, logo em seguida acaba o casamento dele com a esposa, né? A comunhão dele é quebrado tanto com Deus como com o próximo, e atingindo de logo de frente o casamento dele. Está tão próximo dele, o né? que está próximo. Vai perdendo tudo, meu caro. Assim não se trata apenas de uma escolha religiosa, mas de uma decisão espiritual profunda e contínua. Servir ao reino da luz é submeter-se ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor. Para de querer botar outros como Senhor, pessoal, espiritual na tua vida. Para de... mas é do meu pai, é da minha mãe, vem direção, minha família. Esquece isso. Faz como a Bíblia ensina, pessoal. Submeta-se ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que foi enviado por Deus, mas nenhum outro. Esquece os outros. Não tem outro. Deleta. Aquele que Deus deu o selo e falou: vai lá, meu filho, vai lá para a terra e faz essa obra aqui. Foi o Senhor Jesus. Cristo quer dizer enviado. Para de ser desobediente, ser rebelde, de amar mais a sua mãe, seu pai, amar mais quem for do que o evangelho, pessoal. Ame a palavra de Deus e do que ela fala e do que ela ensina. O apóstolo Paulo fala que ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho contrário ao que nós ensinamos, seja anátema. Seja corajoso, pessoal. O que é para ser é o que tem que ser. O que não é para ser, você não tem que abraçar. Então, o único Espírito, o único Deus, o único que devemos ser devotos, o único a quem rendemos adoração, que oramos, que rezamos, que cultuamos, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todas essas pessoas que usam outros caminhos, pessoal, ninguém está chegando a Deus. Pode ser bonzinho, pode ser bacana, pode ser amigo, pode ser político, pode fazer doação, pode pegar todos os bens, dar para todo mundo, ficar pobre. Pode fazer o que for.
Não, ainda que faça qualquer coisa, melhor coisa do mundo, uma coisa mais maravilhosa, que vai deixar todo mundo, caramba, que pessoa bem, do bem, aí não chegou a Deus. Só chegamos a Deus pelo caminho que ele ensinou, o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Abraça essa verdade, tá bom? Rejeitando qualquer forma de duplicidade, pois como o próprio Jesus advertiu, ninguém pode pertencer a dois reinos ao mesmo tempo. Tá bom? E aqui, né? Decisão espiritual é profunda e contínua. Ou seja, contínua até o Senhor Jesus voltar e nos levar. Essa é a decisão que a gente faz todos os dias em viver no reino da luz. É porque eu lembro que quando eu me converti era assim, não, pô, eu já busquei a Deus, agora tô bem, salvo, fiz minha tá parte. bom, tá bom. Aí depois tu vai aprendendo que é todo dia. Que a luta é diária, a luta espiritual, o diabo não quer te perder. Então todo dia ele vai avançar contra você. E aí eu parei de orar pedindo livramento e comecei a me colocar na presença de Deus de fato e verdade para que ele nem se manifeste. Que eu não queria mais ver ele pintado na minha frente. Entendeu? Que Deus abençoe até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.